assunto que muitas vezes pode parecer delicado, mas que tem sido cada vez mais comum e uma ótima opção para quem deseja organizar o patrimônio e pagar menos impostos é a holding patrimonial. Holding é uma sociedade, é uma empresa que ela é criada tendo um objetivo próprio, que seria acumular um patrimônio ou proteger um patrimônio dentro de um CNPJ, né? Então, a pessoa que já acumulou um patrimônio ou aquela pessoa que está trabalhando, adquirindo imóveis, fazendo investimentos, ela utiliza essa ferramenta jurídica para fazer com que esse patrimônio cresça dentro de uma estrutura planejada. Planejada para quê? Para que ele tenha benefícios fiscais, recolhendo menos imposto pela locação, pela venda de imóveis, uma proteção patrimonial, porque esse patrimônio vai estar dentro de um CNPJ e não mais no seu CPF, né? E mesmo assim ele não perde o controle, porque ele vai continuar sendo o administrador, mesmo doando as cotas para os seus herdeiros, numa forma de antecipação de herança, ele continua como o usufrutuário das cotas. A holding nada mais é que uma empresa, sociedade, que é formada com o objetivo de acumular e administrar o patrimônio. Ela é constituída por alguns pilares de vantagens que o investidor busca. As vantagens tributárias da holding são muito relevantes. Por exemplo, vou dar um exemplo, João, ele tem uma casa que ele aluga, se ele aluga pelo valor de R$10 mil, ele paga hoje, na pessoa física, 27,5% menos um redutor da tabela progressiva. Se esse mesmo imóvel fosse alugado dentro de uma holding, ele pagaria 11%, cerca de 11%. Então é menos da metade da carga tributária. Ou seja, ela é uma forma de proteger e garantir para os herdeiros uma passagem segura de patrimônio, evitando litígio e litígio entre os herdeiros. Inclusive, é feito um acordo de cotistas para poder harmonizar as regras que vão tocar a empresa dali para frente. A holding patrimonial ela é um importante instrumento para a perpetuidade e para a proteção do patrimônio familiar após o falecimento. Por intermédio da constituição da holding, o patriarca, aquele fundador de uma empresa que doou a sua vida durante muitos anos para a construção daquele patrimônio, para a construção de um sonho, ele pode se utilizar da holding como um instrumento para a transmissão dos seus bens, do seu patrimônio aos seus herdeiros de forma mais eficiente, menos onerosa, protegendo os seus bens e também o seu patrimônio, né, e os seus herdeiros, em situações principalmente de divórcio, de inventário, que é muito comum. Muitas vezes, imagina-se que o perfil das pessoas que optam pela holding patrimonial é de mega empresários, mas não. Hoje em dia, qualquer empresário ou família que possui um patrimônio, que possui alguns imóveis destinados à locação ou que até fazem a compra e venda desses imóveis, pessoas que têm algum outro negócio empresarial de indústria, de comércio, né? Principalmente agrobusiness, que vem crescendo muito e essas famílias vêm procurando essa ferramenta da holding patrimonial, são as pessoas que hoje estão buscando essa ferramenta, tá? Então são pessoas que já possuem algum patrimônio ou estão acumulando e daí nos procuram os advogados para poder avaliar que modelo de holding e que tipo de ferramenta acessória a gente pode agregar para poder encontrar o melhor modelo de proteção patrimonial. O primeiro passo é fazer uma reunião com o cliente para entender os objetivos dele em relação à proteção do patrimônio, se existem dívidas ou conflitos familiares. Em seguida, é feita uma avaliação jurídica e financeira e então os advogados partem para o plano de ação. Dependendo da forma que as movimentações são feitas, pode haver até um acréscimo de tributação. Por isso, é extremamente importante consultar um advogado para fazer uma análise de qual a opção melhor para o seu caso específico. Não basta você simplesmente procurar o contador e pedir para ele abrir uma limitada, uma SA ou qualquer que seja o tipo societário. Antes, o seu advogado tem que fazer uma análise de qual é a melhor empresa, considerando os seus objetivos e considerando qual patrimônio você quer colocar dentro dessa sociedade.
Muitas vezes a holding nem é a melhor opção, dependendo da análise que é feita. Imagina que você tenha, por exemplo, só um imóvel e que você resida nesse imóvel. É melhor você deixar do jeito que está, não vale a pena você colocar esse imóvel numa holding, porque daí você perde a proteção que a gente chama do bem de família.